Sombras das coisas que virão. Capítulo 5. Avivamento. O fogo que incendeia o mundo. Muitos cristãos hoje estão esperando um avivamento. Quantos têm a expectativa de que virá um avivamento tão grande que os jogos de futebol da temporada tenham que ser suspensos, porque tanto os torcedores quanto os jogadores estarão nas reuniões de avivamento sem querer deixá-las? Quem imagina um avivamento que cause um impacto tão grande em uma nação, que uma de suas maiores crises seja a de achar trabalho para todos os ex-policiais que perdem o emprego porque há tão poucos crimes que eles ficam um dia todo sem ter o que fazer? Quem pode imaginar os fabricantes de uísque jogando fora todo o seu estoque e parando a produção para que ninguém mais o beba, por se convencerem de que isso não é bom? Ou em navios cassinos se transformando em navios missionários por decisão de seus próprios proprietários. Avivamentos assim já aconteceram antes e acontecerão de novo. Nos 2 próximos capítulos vamos olhar para 3 desses avivamentos do passado. O de Nashville, em 1885, o do país de Gales, em 1904, e o da Rua Azusa, em 1906. Esses avivamentos foram diferentes entre si e foram conduzidos por diferentes evangelistas, mas as similaridades decorrentes da ação de Deus são evidentes em cada um. De um modo especial, cada um deles continha sementes do que está por vir. Grandes manifestações de Deus estão acontecendo por todo o mundo, mas o que está para acontecer vai varrer toda a terra como enormes ondas do mar. Em cada um desses avivamentos, dedicados homens de Deus foram a centelha usada para acender o fogo do alto. Sam Jones, hoje um evangelista quase desconhecido, em certa ocasião foi assunto do noticiário, assim como acontece com presidentes de países importantes nos dias de hoje. Os repórteres queriam pegar cada palavra que ele falasse e procuravam observar tudo o que ele fazia, simplesmente porque o seu impacto sobre a nação era grande demais. Posteriormente, Evan Roberts foi tratado da mesma forma pela imprensa internacional. William Seymour nunca recebeu crédito no seu tempo pelo que ele estava sendo levado a iniciar. No entanto, a sua influência na igreja de hoje e no mundo pode ser maior do que a influência deixada por Sam Jones e Evan Roberts juntos. O avivamento de Nashville. Sam Jones nasceu em Oak Bouverie, no Alabama, uma pequena cidade que não existe mais. Sam tinha 8 anos de idade quando, um dia, os estudantes maiores da escola em que ele estudava foram solicitados a dar uma palavra aos pais na escola. Sam insistiu em dar uma palavra também. Enquanto ele esperava pela sua vez, diante do calor e do tédio da reunião, ele acabou dormindo no colo de sua mãe. Quando chegou a sua vez, sua mãe o acordou e o mestre o colocou de pé sobre a sua escrivaninha. Sam endireitou-se e com muita coragem declarou: "Vocês jamais esperariam que alguém da minha idade, de público, diante de todos, dissesse uma verdade. Com trovões, com vozes e trombones, o mundo vai ouvir falar de Sam P. Jones." Ninguém ali podia imaginar que ele estava profetizando o seu futuro. Se tivessem imaginado, com certeza teriam perdido a fé, nos primeiros anos que se seguiram. Poucos meses depois daquele seu corajoso pronunciamento, ele sofreu um duro golpe, quando sua mãe, inesperadamente, veio a falecer. A vida de Sam continuou em queda, quando estourou a Guerra Civil, e seu pai alistou-se no exército da Virgínia do Norte. Em decorrência da ausência do pai e da desordem que havia na família, o jovem Sam entrou em uma turma de delinquentes. Por ter uma personalidade forte, ele se tornou o líder dos delinquentes e desregrados daquela comunidade. Sam teve problemas de saúde e foi encorajado a buscar um alívio medicinal, bebendo uísque. Isso o levou ao alcoolismo. Apesar do vício, Sam seguiu a profissão de seu pai e se formou em direito.
Embora por algum tempo ele fosse um advogado promissor, ele já estava preso na espiral descendente do alcoolismo. Isso levou a uma fadiga física, a uma angústia mental e a uma total bancarrota espiritual. Enquanto a vida de Sam despencava rumo ao fracasso social, sua esposa Laura, com uma coragem que provinha da sua fé, pediu a Deus que fizesse o que fosse necessário para salvá-lo de um inevitável desastre. A saúde de Sam estava naufragando por causa das noites sem dormir, dos dias sem descansar e da depressão que lhe vinha como consequência de tudo isso. Ele estava a caminho de uma morte prematura. Então, em agosto de 1872, pouco antes de seu pai morrer, Sam achou-se ao lado do leito que seu pai viria a falecer. Quando Sam apertou as mãos do pai, o velho advogado olhou para os olhos do filho e lhe disse: "Filho, me prometa que você vai se encontrar comigo no céu." Eu me rendo, respondeu ele, tomando a resolução, naquela mesma hora, de que tudo o que fizesse daquele momento em diante em sua vida seria um honesto esforço para cumprir essa promessa feita a seu pai. O chamado para pregar. Assim que a paz e o perdão vieram ao coração de Sam, ele foi à igreja do seu avô para assistir a um culto à noite. Antes do culto, ele disse a seu avô que sentia que Deus o havia chamado para pregar. Mais tarde, naquela noite, seu avô com orgulho se pôs à frente da congregação e anunciou que Sam tinha recebido o chamado. Então, o velho homem se voltou para o neto e disse: "Sam, já que você foi chamado para pregar, venha até aqui e pregue." Sam, pego de surpresa, caminhou até a plataforma e nervosamente leu uma passagem das Escrituras. "Eu não entendo muito bem o que acabei de ler", admitiu, "mas vou lhes dizer o que eu sei. Eu sei que Deus é bom e eu sou feliz com o seu amor." No final daquela mensagem toda desajeitada, as pessoas estavam em lágrimas. Quando o apelo foi feito, muitos se apertaram na frente do altar para receberem a Jesus como Salvador. Embora Deus tivesse usado Sam para abençoar a muitos naquela noite, quase todos tinham em sua mente o pensamento secreto de aquele seu recente chamado não duraria muito tempo. A mais cética era Laura, sua esposa, porque ela já tinha ouvido antes muitas promessas de "vou melhorar", que nunca foram cumpridas. Não obstante, depois do culto, o avô de Sam pôs a mão no ombro dele e disse: "Vá em frente, rapaz. Deus o chamou para a obra." Na manhã seguinte, Sam foi a Atlanta, na Geórgia, para solicitar uma nomeação pela Igreja Metodista. A Igreja Metodista da Geórgia havia perdido muitos de seus pastores para a Guerra Civil, e assim, embora Sam não tivesse um treinamento para o ministério, e apesar de sua personalidade um tanto rude e agressiva, eles o aceitaram. Então eles o mandaram para o lugar mais sem recursos e obscuro que poderiam enviar, Van Wert Circuit, norte da Geórgia, constituído basicamente de viúvas e órfãos de guerra. Mesmo assim, Sam voltou exultante para casa. Para liquidar os débitos que tinha por causa do alcoolismo de Sam, ele e Laura venderam tudo o que possuíam. Sam chegou em Van Wert com sua esposa, um filho, um cavalinho sem rabo, $8 no bolso e algumas centenas de dólares em débitos para pagar. Ele ficou sabendo do chefe dos diáconos que o último pregador recebia $65 por ano, e o diácono estava cobrando 120 por ano pelo aluguel. Sam concluiu que se o Senhor o havia chamado, ele de algum modo conseguiria a diferença. Assim, aceitou. Sam pregou com vigor contra a bebida, contra a irreverência, contra o jogo e contra todo pecado que se possa imaginar que estivesse infestando a igreja e a comunidade. Ele usou a palavra como espada e cortou a fundo a hipocrisia e a injustiça. Um dia, um proeminente membro da igreja tirou vantagem de uma viúva idosa.
No domingo seguinte, quando Sam estava pregando, estando aquele homem piedosamente sentado na primeira fileira, o pregador apontou o dedo para ele e disse: Você, velho hipócrita, você contratou uma pobre viúva para lhe colher amoras e depois a pagou com farinha estragada. O homem e sua família saíram depressa, com raiva da igreja. Sam os encontrou depois do lado de fora, dirigindo uma panelinha. Quando o homem o ameaçou dizendo que ia derrotá-lo, Sam lhe disse: Que nada, não me preocupo com isso. Eu posso malhar qualquer sujeito que esteja enganando uma velha viúva e também os seus comparsas. O homem pagou à viúva o que lhe devia. O estilo com que ele pregava era radicalmente diferente do estilo dos pregadores típicos do século XIX. De modo que havia uma sensação estranha quando ele pregava. Eu não consigo de fato pregar, admitia ele, mas consigo falar um pouco. Tanto seus amigos como inimigos acreditavam que sua rudeza um dia acabaria por destruí-lo. Ele odiava a hipocrisia e a fraude com muito ímpeto, e sua maneira áspera e forte de falar muitas vezes dividia congregações em que pregava. Quanto mais as velhas cabeças tentavam dominá-lo e diminuir a sua pregação, mais ousado ele ficava. Em 1885, Sam foi convidado a conduzir um avivamento em Nashville, no Tennessee. Tendo recebido o convite, ele respondeu aceitando, com apenas uma restrição: que a Associação dos Ministros Protestantes providenciasse uma tenda que acomodasse 5.000 pessoas. Sam sentiu que Deus desejava fazer uma grande obra em Nashville. Os ministros consideraram o pedido exagerado e arrogante. Sam então os desafiou a que o deixassem pregar em 3 igrejas num domingo em abril, e então decidissem se a tenda era uma ideia viável ou não. Quando ele apareceu lá em abril, os que não conheciam de vista ficaram chocados com a sua aparência. Ele não trajava uma sobrecasaca preta nem uma camisa com colarinho clerical. Não, ele usava uma combinação de listras com xadrez, um terno de alpaca com uma gravata frouxa e um chapéu apertado. Ele nunca usou mangas com punhos engomados e disse que detestava as gomas de todo tipo. Quando ele subiu no púlpito, sua aparência amarrotada e simples destacou completamente dos líderes engomados que estavam com ele na plataforma, os quais achavam-no mais como a plebe que se sentava nos bancos. Quando Sam foi apresentado, ele subiu calmamente ao pódio de pregação, fechou os olhos e pediu a Deus para não convencer nenhum pecador naquele culto, porque os companheiros da igreja ainda não são bons o suficiente para eles. Ele abriu os olhos e citou Atos 17:16, que diz: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Isso foi seguido de uma série de rápidos gracejos que captaram os ouvidos de audiência. O seu humor, adornado com seu falar caseiro e com as ilustrações que ele dava, era encantador. Sam, então, mudou de repente da água para o vinho, fazendo uma severa repreensão, que condenava toda a congregação. Ele começou com a liderança da igreja, considerando cada um deles responsável pelo clima espiritual da cidade. Quando um dos pastores reagiu negativamente àquela investida, Sam insistiu dizendo: Toda vez que você me vir com uma enxada de cavalcar sobre o meu ombro, é porque estou indo cavar minhocas. Se você não é uma minhoca, fique quieto. Eu não estou indo atrás de você. Sam continuou: Gente, se eu lanço uma pedra em um ajuntamento de cachorros e um deles corre ganindo, então você sabe que aquele é o cão que eu atingi. Quando eu comecei a pregar, eu receava que iria ferir os sentimentos de alguém. Agora, receio que não. O fato é que 68 dos 88 bares que há nessa cidade são de propriedade de membros da igreja. Ninguém, a não ser um salafrário,
vai vender o uísque, e ninguém, a não ser um tolo, vai bebê-lo. Isso me diz que temos a igreja cheia de salafrários e a cidade cheia de tolos. E nenhum de vocês, pastores, tem tido a bravura necessária para lutar a batalha que está ao seu alcance. Embora toda essa gente tivesse sido tomada de surpresa com a mensagem de Sam, eles sabiam que a sua palavra, severa e honesta, era a verdade. A unção na sua vida captou centenas de corações e as levou ao arrependimento. Não é necessário dizer que Sam tocou em muitos vespeiros. Alguns o queriam ver esfolado vivo, enquanto outros queriam que concorresse nas próximas eleições para prefeito. No dia seguinte, os jornais de Nashville o torpedearam com todo tipo de insulto possível. A controvérsia atingiu a cidade com total força, para não falar do conflito que se deu na reunião dos ministros. Alguns o defenderam e aplaudiram a sua bravura e sinceridade, declarando que Deus estava dando a Nashville uma oportunidade de ter um verdadeiro avivamento. Outros já disseram que ele era um embaraço para o ministério. Entretanto, ele havia criado um vozeiro tal que eles se sentiram praticamente forçados a trazê-lo de volta. Um cidadão local exigiu da Associação dos Pastores: "Se vocês não comprarem a tenda, eu mesmo vou comprá-la." Desse modo, a Associação dos Pastores comprou uma tenda de 8.000 lugares, e no mês seguinte, Sam chegou de volta a Nashville. Finalmente, o avivamento. Mais de 10.000 pessoas vieram à primeira reunião, e Sam pregou um dos mais poderosos sermões de sua vida. Milhares se voltaram para Deus. No final da mensagem, ele os desafiou a orar pela cidade e a ter muita fé. "Deus vai fazer uma grande obra", declarou ele. Ao terminar o culto, Sam anunciou que iria pregar às 6, 10, 14 e às 18 horas. 4 vezes por dia, com cultos de 2 horas de duração, sem usar sistema de som e com multidões de mais de 10.000 pessoas. Logo, a cidade estava fervilhando com o avivamento. O poder de Deus moveu-se por Nashville com tamanha força que cada cidadão, dentro de um raio de 100 milhas, estava impactado de um modo ou de outro. As igrejas se uniram no esforço de salvar almas. O avivamento teve tamanho impacto sobre a comunidade que bêbados e prostitutas estavam se tornando membros do coral. Sam era um incansável espetáculo em plena atividade, com um povo atento a cada palavra, caindo em estrondosas risadas em 1 minuto e ficando com incontroláveis soluços de arrependimento no seguinte. Em uma noite, Tom Ryman, que era o mais notório proprietário de bar e capitão de um barco daquela cidade, veio para a reunião. Ryman foi lá para se vingar de Sam por ter transformado seus beberrões de uísque e jogadores em carregadores de Bíblia. A perda de sua clientela para um rude pregador da Geórgia era mais do que ele podia tolerar. Ryman apareceu com um grupo de homens fortes, pretendendo atacar Sam fisicamente e colocá-lo para fora da cidade. As intenções do proprietário do bar chegavam aos ouvidos de Sam. Ele anunciou então, bem no início da reunião: "Eu sei que alguns sujeitos vieram aqui para me pegar nesta noite. Eu peso 60 quilos, dos quais 58 são de ossos bem sólidos." Ele convidou então os fortões para se encontrarem com ele do lado de fora depois da mensagem, e disse que ele dava boas-vindas ao exército. Ao terminar o sermão, Tom Ryman desceu pela passagem central e afirmou: "Sam Jones, eu vim aqui para pegar você esta noite, mas foi você quem me pegou com o evangelho." O capitão deu seu coração a Deus e expressou sua aliança a Sam como um amigo para toda a vida. Ele saiu da tenda e foi imediatamente para o seu bar, onde pegou todos os seus barris de uísque para despejá-los no rio Cumberland, daquela cidade. Depois,
Ele pediu todo o uísque que estava a bordo de seus 35 barcos a vapor e transformou aqueles locais de jogo em missões flutuantes. Tom Lyman disse a Sam que se ele continuasse a vir a Nashville para pregar, ele lhe construiria um auditório para abrigar as suas reuniões. Fiel às suas palavras, ele construiu o Tabernáculo do Evangelho Unido, que por muitos anos foi um farol espiritual que chamou almas desesperadas e esfomeadas da costa leste até a parte mais remota do país. Quando o capitão morreu em 1904, Sam pregou no culto memorial de Ryman no tabernáculo. Diante de 4.000 pessoas ali presentes, Sam disse sentir que Deus se agradaria com a mudança do nome do tabernáculo para honrar o capitão, que o havia dado de forma tão altruísta para o propósito de espalhar o evangelho pela comunidade. Assim, eles mudaram o nome do prédio para Auditório Ryman, que se tornou o lar de Grand Ole Opry. Nashville foi o portão que se abriu para Sam ser aclamado nacionalmente, e suas reuniões nessa cidade foram um ponto marcante em sua vida e em seu ministério. Prosseguindo para novas conquistas em outros campos de batalha, ele sempre se referiu a Nashville como aquela inesquecível reunião. Sam se reportava a ela como o lugar em que foi mais perseguido e onde viu o mais notável trabalho da graça de Deus. Depois de Nashville, Sam foi para St. Louis, Cincinnati, Chicago, Toronto, Baltimore, Boston e muitas outras cidades. Em cada uma delas havia uma coisa em comum. Todas estavam desesperadamente necessitadas de um total avivamento. E quando Sam Jones veio, elas o tiveram. Em cada uma das cidades, mesmo os locais mais amplos eram totalmente tomados por multidões, a ponto de ninguém mais poder entrar. Trens especiais vinham de todo o país, e as multidões nas ruas tinham que enfrentar, por horas, um congestionamento enorme para chegar às reuniões. Dizia-se que o segredo do sucesso de Sam era que ninguém em sua geração odiava o pecado mais do que ele, e que ninguém se referia ao pecado de uma forma mais inflamada e com mais ira do que ele, e que ninguém amava mais o pecador do que Sam Jones, nem o expressava com mais brandura e compaixão. Além de um brilhante intelecto, ele tinha uma personalidade fortemente persuasiva e resoluta. Embora Sam fosse sempre criticado pelo seu estilo nada ortodoxo de ministrar, ele insistia em ser do jeito que ele era, em vez de procurar imitar quem quer que fosse. Um dia, Sam disse ao capitão Tom Ryman: "Se Nashville vier a se tornar fria e indiferente novamente, Deus fará nela uma obra de graça, em uma outra geração, que a abrasará novamente." Hoje, Nashville tem tantos os que são ortodoxos como os não ortodoxos, os amorosos e compassivos, mas também os críticos e indiferentes. É uma cidade dominada pela indústria da música, cujo fundamento muitas vezes é construído sobre a autopromoção, a insegurança, a crítica e a ganância. É ainda onde se localizam grandes igrejas, denominações, missões urbanas e uma crescente e resoluta multidão de homens e mulheres de Deus. O avivamento vai visitar Nashville de novo. Quando Sam Jones estava no final de sua vida, na virada para o século XX, um outro avivamento irrompeu no país de Gales. Os avivamentos de Sam Jones implicaram a vida de todos os que o ouviram. O avivamento em Gales, de tal modo, viria a mudar o mundo que chegou a atingir milhões de pessoas que nunca ouviram falar dele. E sua influência ainda pode ser sentida em muitas igrejas por todo o mundo.